Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? O sol martelava no para-brisa da minha Scania há 3 horas, transformando a cabine numa fornalha. Eu sou Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Carlinhos. 15 anos rodando essas estradas do Brasil e ainda não me acostumei com o calor de Goiás no meio da tarde. O suor escorria pela testa, grudando na camisa já encharcada, e o ventilador do caminhão parecia mais um suspiro cansado do que uma brisa. A BR-153 se esticava na minha frente como uma cicatriz no meio do cerrado. Aquela estrada eu conhecia de cor. Cada lombada, cada buraco, cada posto que ainda vendia café decente, mas conhecer não significa gostar. Conhecer só significa que você já passou por ali tantas vezes que sua alma ficou marcada naquele asfalto. O rádio tinha pifado fazia 2 dias. Silêncio total na cabine. Só o ronco do motor e o barulho dos pneus mastigando quilômetros. Eu preferia assim mesmo. Música só me fazia lembrar de coisas que eu tentava esquecer. Vozes no rádio me faziam sentir mais sozinho ainda, ouvindo gente falando de uma vida que não era minha. Levava uma carga de tecidos de Anápolis para Teresina, no Piauí. Mais de 1000 quilômetros pela frente, dormindo no caminhão, comendo marmita fria, ouvindo o próprio pensamento ecoar na cabeça. Era assim a minha vida, um eterno ir e vir sem destino certo, carregando coisas dos outros, enquanto as minhas próprias ficavam para trás. 42 anos de idade, cabelo já rareando na frente, barriga de cerveja e cigarro. Mãos calejadas de tanto apertar o volante, costas doendo de tanto dirigir encurvado. Era isso que eu tinha virado. Um homem caminhão, metade gente, metade máquina, funcionando no automático há tanto tempo que às vezes esquecia que ainda tinha um coração batendo no peito. A estrada estava meio vazia naquele sábado de tarde. De vez em quando passava um carro de família voltando de algum churrasco ou outro caminhoneiro como eu, com o mesmo olhar cansado e a mesma pressa de chegar a lugar nenhum. O cheiro de poeira e diesel grudava na garganta, misturado com o gosto amargo da solidão que eu engolia todo dia junto com o café requentado. Fazia 3 anos que a Márcia tinha me deixado. "Você ama mais esse caminhão do que a mim", ela disse antes de ir embora com as malas e com metade do que eu tinha juntado na vida. Talvez ela tivesse razão. Ou talvez eu amasse tanto a estrada porque ela nunca me abandonava, nunca me cobrava nada, nunca me fazia promessas que não conseguia cumprir. O velocímetro marcava 80, velocidade de cruzeiro para economizar combustível. Os pneus cantavam no asfalto quente, criando uma melodia monótona que hipnotizava. Às vezes eu dirigia quilômetros inteiros sem nem perceber, como se o caminhão soubesse o caminho sozinho, como se eu fosse só um fantasma sentado no banco, guiando uma máquina que não precisava mais de mim. Pela janela, o cerrado desfilava sempre igual, capim ressecado, cerca de arame, gado magro procurando sombra debaixo das árvores retorcidas. Uma paisagem que já tinha visto 1000 vezes, mas que ainda conseguia me dar uma sensação estranha de liberdade e prisão ao mesmo tempo. Liberdade porque ali ninguém me cobrava nada, prisão porque ali era o único lugar onde eu sabia existir. O tanque estava na metade, daria para chegar até Guaraí sem parar. Tinha uma Marmitex boa lá. Dona Rosa fazia um frango com quiabo que lembrava a comida da minha mãe. Ela morreu fazia 5 anos, levada por um câncer rápido que não deu tempo nem de eu me despedir direito. Estava numa viagem para o Mato Grosso quando aconteceu. Quando voltei, só restava a lápide fria e o peso de mais um arrependimento. O sol começava a perder força, pintando o céu de laranja lá no horizonte. Daqui a pouco seria noite. Eu teria que decidir se dormia na estrada ou se empurrava até algum posto conhecido. A cabine do caminhão virou minha casa há tanto tempo que às vezes eu esquecia como era ter um teto fixo sobre a cabeça, uma cama que não balançava
vizinhos que sabem seu nome. Suspirei fundo, sentindo o peso da solidão apertar o peito como uma mão fechada. Era sempre assim no final da tarde, a hora em que as famílias se reuniam para o jantar, em que os casais conversavam sobre o dia, em que as crianças brincavam no quintal. E eu ali, sozinho na estrada, carregando os sonhos dos outros de um lado para o outro, sem nenhum sonho meu para carregar. Mudei de marcha para subir uma lombada e o motor respondeu com um ronco grave e confiável. Pelo menos ele não me abandonava. Pelo menos ele ainda precisava de mim para funcionar. E talvez fosse isso que eu procurava na estrada. A certeza de que ainda era necessário para alguma coisa, mesmo que fosse só para levar tecidos de Goiás para o Piauí. Não sabia ainda, mas daqui a alguns quilômetros, minha vida ia virar de cabeça para baixo. Não sabia que o destino tinha preparado um encontro que ia mostrar que, às vezes, a estrada não é só um lugar de fuga. Às vezes, ela é o lugar onde a gente encontra o que nem sabia que estava procurando. A tarde estava morrendo devagar quando vi a primeira coisa estranha na estrada. Era uma caminhonete branca, dessas Frontier velhas, parada no acostamento com o pisca-alerta ligado. Nada demais nisso. Todo dia a gente vê carro quebrado na estrada. Mas tinha alguma coisa no jeito que ela estava posicionada, meio torta, como se tivesse parado com pressa, que me fez diminuir a velocidade. Quando passei por ela, olhei pelo retrovisor lateral. 2 homens estavam do lado de fora, um mais velho, de uns 60 anos, e outro mais novo, na casa dos 30. O mais velho usava um boné desfiado e tinha o jeito de quem passou a vida inteira dirigindo, ombros curvados, mãos grandes, aquele ar cansado de quem conhece estrada. O mais novo estava agitado, andando de um lado para o outro, gesticulando, parecendo nervoso. Não era problema meu. Cada um com os seus pepinos, como dizem. Acelerei um pouco e segui em frente, deixando a caminhonete para trás. Mas uma sensação estranha ficou martelando no peito, como quando você sente que esqueceu alguma coisa importante em casa e não consegue lembrar o quê. Tinha rodado uns 5 quilômetros quando vi ela. No começo, pensei que fosse um animal, uma mancha clara no meio da pista, imóvel. Diminuí a velocidade, achando que era uma vaca que tinha escapado da cerca, ou talvez um cavalo machucado. Mas quando cheguei mais perto, o coração deu um pulo no peito. Era uma mulher. Estava deitada de bruços no asfalto, a uns 20 metros na minha frente. Usava branco, muito branco, e parecia não estar se mexendo. Puta que pariu, pensei. Deve ter sido atropelada. Freiei o caminhão com cuidado, ligando o pisca-alerta, e parei a uns 10 metros dela. O motor continuou roncando baixinho enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Desci da cabine devagar, com o coração batendo forte. O calor do asfalto subia pelas solas das botas, e o cheiro de borracha quente, misturado com diesel, criava uma atmosfera pesada e real. O silêncio era total. Nem pássaro, nem cigarra, nem vento. Só o barulho distante de algum carro na estrada, ainda longe. "Moça", chamei, me aproximando. "A senhora está bem?" Foi quando ela levantou a cabeça. Era jovem, uns 20 e poucos anos, com o cabelo castanho grudado de suor e poeira no rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, e havia uma marca roxa no lado esquerdo do pescoço, como se alguém tivesse apertado com força. Mas o que mais me chamou a atenção foi o vestido. Era um vestido de noiva. Não daqueles pomposos que a gente vê na televisão, mas um vestido simples, bonito, de tecido leve, que já estava sujo de terra e rasgado na barra. O véu tinha sumido, ou talvez nunca tivesse existido. Ela estava descalça, os pés cortados pela brita do acostamento, e suas mãos... Jesus Cristo, suas mãos estavam machucadas, como se tivesse arranhado alguma coisa com desespero. "Por favor", ela sussurrou, a voz rouca e trêmula. "Me ajuda." Nunca tinha visto tanto medo nos olhos de uma pessoa. Era um medo puro,
animal, do tipo que deixa a gente paralisado. Ela tentou se levantar, mas as pernas tremiam tanto que tornou a cair no asfalto. Foi quando notei a marca vermelha no punho direito, como se tivesse sido amarrada com alguma coisa. Calma, moça, calma, falei, me abaixando ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. O que aconteceu aqui? A senhora se machucou? Ela olhou para trás, para a direção de onde eu tinha vindo, e o pânico voltou aos olhos. Eles vão voltar, disse, tentando se arrastar para longe da estrada. Eles vão me buscar. Por favor, não me deixe aqui, por favor. Quem vai voltar? Perguntei, mas ela só balançava a cabeça, o corpo inteiro tremendo. Foi quando escutei o barulho de motor se aproximando. Longe ainda, mas vindo na nossa direção. Ela ouviu também, porque começou a se desesperar, tentando se levantar, se esconder, ir para qualquer lugar que não fosse ali. É eles, murmurou, os olhos arregalados. É eles, meu Deus, é eles. Olhei na direção do som e vi um ponto distante na estrada, vindo em alta velocidade. Alguma coisa no jeito dela reagir, no desespero puro estampado no rosto, me fez entender que não era coincidência, que aquele carro que se aproximava tinha alguma coisa a ver com o estado dela. Entra no caminhão, falei, tomando uma decisão que nem eu mesmo entendi de onde veio. Agora. Não, eu não posso, ela disse, mas já estava tentando se levantar. Se eles me pegarem com você, vão fazer alguma coisa ruim. Ninguém vai fazer nada ruim comigo, respondi, passando o braço em volta da cintura dela para ajudar a levantar. Confia em mim. O peso dela era quase nada. Parecia uma criança assustada, frágil como um passarinho ferido. Carreguei ela até a cabine do caminhão, abri a porta do carona e a ajudei a subir. Ela se encolheu no banco, puxando os joelhos contra o peito, tentando se fazer pequena, invisível. O barulho do motor estava mais perto agora. Subi na boleia, liguei o caminhão e comecei a acelerar devagar, sem pressa, como se nada tivesse acontecido. Pelo retrovisor, vi o carro se aproximando. Era uma caminhonete branca. A mesma caminhonete que eu tinha visto parada no acostamento uns quilômetros atrás. Abaixa a cabeça, falei para ela baixinho, e fica quieta. A caminhonete passou por nós em alta velocidade, com os dois homens que eu tinha visto antes. O mais velho dirigindo, o mais novo olhando para todos os lados como um doido. Quando passaram, diminuíram a velocidade, como se estivessem procurando alguma coisa na estrada. Continuei dirigindo no meu ritmo normal, o coração batendo como um tambor. No banco do carona, ela estava encolhida que nem um animal ferido, tremendo tanto que o banco inteiro balançava. O vestido de noiva, que devia ter sido bonito algumas horas antes, agora estava uma tristeza, sujo, rasgado, manchado de sangue dos cortes nos pés. Como é seu nome? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela demorou para responder, como se tivesse esquecido. Esperança, disse finalmente num fio de voz. Meu nome é Esperança. Esperança, repeti. Bonito nome. Eu sou Carlinhos. Ela fez que sim com a cabeça, mas não levantou os olhos. Estava olhando para as próprias mãos, para as marcas no punho, como se não conseguisse acreditar que estava viva. Esperança, você precisa de médico? Perguntei. Tem algum ferimento grave? Não, murmurou. Só me machucaram um pouco. Mas não conseguiram. A voz sumiu. Não conseguiram o quê, pensei, mas não perguntei. Algumas coisas a gente entende sem precisar ouvir. Rodamos uns 10 quilômetros em silêncio. Ela aos poucos parou de tremer tanto, mas continuava encolhida, olhando de vez em quando pelo retrovisor, como se esperasse ver a caminhonete aparecer de novo. Eu também olhava, confesso. Tinha uma sensação ruim no estômago, como se tivesse me metido numa encrenca muito maior do que imaginava. Eles são da sua família? Perguntei, quebrando o silêncio. Era, ela respondeu, a voz ainda fraca. O pai do meu ex-namorado. E ele,
E o que eles queriam? Ela ficou quieta por um tempo, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. O caminhão balançava suavemente na estrada e o ronco do motor criava uma atmosfera quase protetora, como se fôssemos dois estranhos dividindo um abrigo temporário no meio do nada. Eu ia me casar hoje, ela disse finalmente, a voz tão baixa que tive que me esforçar para excuir. Às 4 da tarde, na igreja de Minaçu. O Valdeci, o pai do meu ex, se ofereceu para me levar. Disse que era presente de casamento, que não custava nada já que ele passava por lá mesmo. Minaçu. Conhecia a cidade pequena, umas 2 horas dali para trás. Fazia sentido se ela tivesse saído de lá de manhã para um casamento às 4. Mas não foi para a igreja, continuei já imaginando o resto. Não, ela balançou a cabeça e uma lágrima escorreu pelo rosto sujo. No meio do caminho, ele desviou da estrada. Disse que tinha que fazer uma parada rápida. Foi quando o Carlos apareceu. Carlos, o ex-namorado, imaginei. Ele estava escondido na parte de trás da caminhonete. Quando eu vi, já era tarde. Me seguraram, me amarraram. A voz dela quebrou e ela levou a mão ao pescoço, tocando a marca roxa. Disseram que eu não ia me casar com ninguém, que a casa que compramos ainda estava no meu nome e que se eu não transferisse para o Carlos, eles iam me fazer pagar. O nó na minha garganta apertou. Casa no nome dela. Claro, o cara tinha perdido a mulher, mas queria ficar com o imóvel. E o pai estava ajudando o filho a cometer um sequestro por causa de dinheiro e orgulho ferido. Eles te machucaram muito? Perguntei, tentando manter a voz firme. Me arrastaram da caminhonete. Me jogaram no chão. O Carlos disse que eu ia ficar ali até aprender a respeitar. O pai dele ficou segurando minhas mãos enquanto Ela parou, respirando fundo. Consegui me soltar quando escutei seu caminhão chegando. Eles correram para a caminhonete assustados. Eu fingi que estava desmaiada até eles irem embora. Mas eles voltaram procurando você. Sempre voltam, ela murmurou, olhando pela janela para a paisagem que desfilava. O Carlos nunca aceita um não. Nunca aceita perder. Senti uma raiva surda crescendo no peito. Conhecia esse tipo de homem, aqueles que acham que mulher é propriedade, que não conseguem aceitar quando são dispensados. Já tinha visto histórias assim outras vezes na estrada, em postos, em conversas de caminhoneiro. Sempre acabava mal. E o noivo? Ele não estranhou você não aparecer? Esperança deu uma risada amarga, sem alegria. Ele deve estar achando que eu mudei de ideia, que fugi do casamento. Ela se encolheu mais no banco. Ah, talvez seja melhor assim. Não quero arrastar ele para essa confusão. Como assim? Melhor assim? O Carlos já ameaçou outras pessoas por minha causa. Meu irmão apanhou dele ano passado só porque me defendeu numa discussão. Minha mãe... A voz dela embargou. Minha mãe teve que se mudar de cidade porque ele ficava aparecendo na casa dela, fazendo ameaças. A cada palavra que ela falava, eu entendia melhor a dimensão da encrenca. Não era só um ex-namorado ciumento. Era um cara perigoso, com tendências violentas, que tinha o pai como cúmplice. E agora eu estava no meio disso, carregando a vítima no meu caminhão, sem saber direito o que fazer. Para onde você quer ir? Perguntei. Não sei, ela respondeu. E pela primeira vez, desde que tinha subido no caminhão, me olhou nos olhos. Não tenho para onde ir. Se voltar para Minaçu, eles me encontram. Se for para a casa da minha mãe, vão atrás dela também. Eu não tenho ninguém. Uma palavra ninguém ecoou na cabine como um tiro. Eu conhecia bem essa sensação, a de estar completamente sozinho no mundo, sem ninguém para quem correr quando as coisas ficam difíceis. Era o mesmo vazio que eu sentia há anos, rodando de cidade em cidade, sem raízes, sem família, sem ninguém que se importasse se eu aparecia ou não. Você tem, falei, surpreendendo a mim mesmo. Agora você tem alguém.
Ela me olhou com uma expressão que misturava surpresa, desconfiança e um fio de esperança. Por que está me ajudando? Perguntou. Você nem me conhece. Era uma boa pergunta. Por que estava me metendo numa situação que não era problema meu? Por que tinha parado para ajudar uma estranha de vestido de noiva no meio da estrada? Por que não tinha simplesmente passado direto e fingido que não tinha visto nada? Talvez fosse porque reconhecia nela o mesmo desamparo que eu sentia. Talvez fosse porque estava cansado de ser só um espectador da própria vida, sempre passando ao lado dos problemas, sem se envolver. Ou talvez fosse porque, pela primeira vez em muito tempo, tinha aparecido alguém que precisava mais de ajuda do que eu. Porque às vezes a gente encontra as pessoas certas na hora certa, respondi. E porque ninguém merece ficar sozinho quando está com medo. O sol estava se pondo completamente agora, pintando o céu de vermelho e laranja. As primeiras estrelas começavam a aparecer e os faróis do caminhão criavam um cone de luz na estrada escura. Era a hora do dia em que eu sempre me sentia mais solitário. Mas hoje era diferente. Hoje tinha companhia. Uma companhia assustada, machucada, fugindo de um passado violento. Mas companhia mesmo assim. Eles vão continuar procurando, ela disse, voltando a olhar pelo retrovisor. O Carlos não desiste fácil. Então a gente vai ter que ser mais esperto do que eles, respondi, mudando de marcha para subir uma lombada. Conheço essas estradas melhor do que eles conhecem e tenho alguns amigos pelo caminho que podem ajudar. Não sabia se era verdade. Não sabia se realmente tinha amigos suficientes para enfrentar dois homens desesperados e violentos. Mas sabia que não podia deixar aquela mulher sozinha. Não depois de ter visto o medo nos olhos dela. Não depois de ter entendido que, se eu não fizesse alguma coisa, ela poderia acabar morta numa estrada qualquer, só mais uma notícia ruim no jornal. Como você se chama mesmo? Ela perguntou. Carlinhos, Antônio Carlos, mas todo mundo me chama de Carlinhos. Carlinhos, ela repetiu, como se estivesse testando o som do nome. Obrigada, Carlinhos, por me ajudar, por não ter passado direto. Não precisa agradecer ainda. Falei, tentando soar mais confiante do que me sentia. A gente ainda tem uma longa estrada pela frente. E era verdade. Não fazia ideia de como íamos resolver aquilo, de como íamos escapar de dois homens que conheciam a região e estavam dispostos a tudo para pegar ela de volta. Só sabia que não podia desistir agora, que pela primeira vez em muito tempo tinha encontrado um propósito maior do que simplesmente transportar mercadoria de um lado para o outro. Tinha encontrado alguém para proteger. A noite caiu de vez. E seguimos em frente na escuridão, duas almas perdidas, dividindo o mesmo destino incerto. Rodamos por quase uma hora em silêncio. A noite tinha engolido a estrada completamente e os faróis do caminhão cortavam a escuridão como duas facas de luz. Esperança continuava encolhida no banco do carona, olhando pela janela, mas eu podia sentir que ela estava mais calma. O tremor tinha diminuído e ela não olhava mais para o retrovisor a cada poucos segundos. O ponteiro do combustível estava chegando na reserva e meu estômago roncava baixinho. Não comia nada desde o café da manhã em Anápolis e calculei que ela também devia estar com fome. Mais importante ainda, precisávamos sair da estrada principal. Se os dois estivessem mesmo procurando por ela, seria na BR-153 que iam focar as buscas. Esperança, chamei suavemente, quebrando o silêncio. Preciso parar para abastecer e você precisa comer alguma coisa. Ela virou para mim, os olhos ainda assustados. E se eles estiverem nos postos? Perguntou, a voz fraca. Não vamos parar num posto da rodovia, expliquei. Conheço um lugar, fora da rota principal, o Zé da Bomba, um posto pequeno numa estrada vicinal. Fica a uns 15 quilômetros daqui, mas vale a pena. Ninguém vai nos procurar lá. Vi ela hesitar,
olhando de novo pelo retrovisor. Confia em mim, falei. Não vou deixar nada acontecer com você. Ela assentiu devagar e percebi que era a primeira vez que via um esboço de confiança no olhar dela. Era pouco, mas era um começo. Peguei a saída na altura de Miranorte, uma estradinha de terra que conhecia bem. Era por ali que os caminhoneiros locais costumavam cortar caminho para evitar a fiscalização da rodovia principal. A estrada era esburacada, cheia de poeira, mas nos levaria ao posto do Zé sem passar por lugar nenhum onde a caminhonete branca pudesse estar nos esperando. O caminhão balançava nas pedras e buracos, e Esperança se segurou no apoio de braço para não ser jogada de um lado para o outro. Pela primeira vez desde que a tinha encontrado, vi ela meio sorrir quando uma lombada mais alta fez a cabine toda quicar. Desculpa o balanço, falei. Essa estrada não é das melhores. Tudo bem, ela respondeu. E havia algo diferente na voz dela. Mais relaxada. É melhor do que estar naquela estrada de volta. Depois de 20 minutos sacoleando na estradinha de chão, os faróis iluminaram a placa desbotada do posto do Zé da Bomba. Era um lugar pequeno, meio largado, com 2 bombas antigas e uma lojinha que vendia de tudo um pouco. Mas o Zé era gente boa, um homem de confiança que não fazia perguntas desnecessárias e sempre tinha um prato de comida quente para os caminhoneiros de passagem. Parei o caminhão ao lado das bombas, longe da estrada, numa posição que me permitia ver qualquer veículo que se aproximasse. Desliguei o motor e o silêncio da noite rural nos envolveu. Só o barulho de grilos e o som distante de algum gado. Vou descer para abastecer, falei. Você quer ficar aqui ou prefere entrar na loja? Ela olhou para a lojinha onde a luz amarelada da lâmpada criava um ambiente acolhedor. Posso entrar? Perguntou hesitante. Só que... Ela olhou para o vestido sujo e rasgado. Estou uma vergonha. O Zé já viu de tudo nesta vida, respondi sorrindo. E você não está vergonha nenhuma. Está viva. E isso é o que importa. Descemos juntos do caminhão. Esperança caminhava devagar, ainda dolorida, e eu reparei como ela se protegia, mantendo sempre uma distância que permitisse correr se fosse preciso. Estava claro que a confiança ainda era frágil, construída mais pela necessidade do que pela certeza. José Antônio, o Zé da Bomba, apareceu na porta da loja assim que me viu. Era um homem baixo e rechonchudo, de uns 50 anos, com bigode grisalho e um sorriso fácil que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. "Ô Carlinhos!" gritou, vindo em nossa direção. "Que surpresa, meu velho! Fazia tempo que você não passava por aqui." "E aí, Zé?" cumprimentei, apertando a mão dele. "Esta aqui é a Esperança. Estamos precisando de combustível e de uma refeição." Zé olhou para ela com aquela naturalidade de quem já viu de tudo na vida, mas eu percebi um lampejo de preocupação nos olhos dele quando notou o estado do vestido e as marcas no pescoço dela. "Muito prazer, Dona Esperança", disse ele, tirando o boné numa cortesia automática. "Pode entrar, fique à vontade. A Joana está na cozinha, acabou de fazer um frango com polenta que está uma beleza." Esperança sorriu timidamente e agradeceu baixinho. Enquanto Zé abastecia o caminhão, a acompanhei até a loja. Por dentro, o lugar era aconchegante como uma casa de interior. Prateleiras com produtos variados, algumas mesas de madeira onde os caminhoneiros costumavam comer, e o cheiro gostoso de comida caseira vindo da cozinha nos fundos. Joana, a esposa do Zé, apareceu secando as mãos num pano de prato. Era uma mulher gordinha e maternal, daquelas que têm o dom de fazer qualquer pessoa se sentir protegida só com um olhar. "Boa noite", disse ela. Mas quando viu Esperança, a expressão mudou para uma mistura de surpresa e compaixão maternal. "Minha nossa, menina, o que aconteceu com você?" Esperança ficou sem resposta, olhando para mim como se pedisse ajuda. Eu me aproximei. "Dona Joana,
A Esperança passou por uns problemas na estrada, expliquei. Estamos precisando de um lugar calmo para ela se recuperar e comer alguma coisa. Joana entendeu na hora. Não fez mais perguntas, só se aproximou de Esperança com aquele jeito maternal que as mulheres do interior têm. Vem cá, filha, disse, estendendo a mão. Você precisa se limpar um pouco e comer. Tenho umas roupas limpas lá atrás que podem servir em você. Foi quando vi Esperança desabar, não chorar, mas desabar. Como se a gentileza da dona Joana tivesse quebrado a última defesa que ela ainda mantinha. Ela aceitou a mão estendida e se deixou levar para os fundos da loja, caminhando devagar, como quem ainda não acredita que está segura. Fiquei sozinho na loja, olhando pela janela para a estrada escura. Zé terminou de abastecer e veio se sentar comigo numa das mesas. Problema sério? Perguntou direto como sempre. Muito sério, respondi. Ex-namorado violento. Ela estava fugindo quando a encontrei na estrada. Zé assentiu, a expressão ficando mais grave. Esses casos sempre acabam mal, disse ele. Já vi alguns por aqui. Homem que não aceita perder a mulher é pior que cobra raivosa. Eles podem aparecer por aqui procurando, avisei. 2 homens numa caminhonete Frontier branca. Um mais velho, um mais novo. Se alguém vier perguntando, não vi nada, não sei de nada, cortou Zé sem hesitar. E se aparecerem fazendo ameaça, tenho uma 12 aqui atrás que resolve a conversa. Senti um alívio enorme. Era esse tipo de solidariedade que ainda existia no interior, entre pessoas simples que entendiam quando alguém precisava de ajuda de verdade. Dona Joana voltou depois de uns 20 minutos, sorrindo. A menina está tomando banho, disse. Coitadinha, estava toda machucada. Dei uns remédios para as dores e uma roupa limpa. Em alguns minutos ela vem jantar. Obrigado, Dona Joana, falei, genuinamente grato. A senhora nem me conhece, mas... Bobagem. Ela me interrompeu. Todo mundo que chega aqui é de casa, e essa menina balançou a cabeça. Pelo estado que ela estava, alguém fez muita maldade. Joana voltou para a cozinha e Zé e eu ficamos conversando baixo sobre as estradas, sobre as coisas que a gente via por aí. Ele me contou que cada vez apareciam mais mulheres machucadas nos postos, fugindo de maridos e namorados violentos. Disse que já tinha ajudado várias, dando abrigo temporário, ligando para parentes, às vezes até mentindo para a polícia quando aparecia marido procurando. É uma epidemia, disse ele. Homem que acha que mulher é propriedade, que pode fazer o que quiser só porque namorou ou casou. Quando Esperança voltou, quase não a reconheci. Dona Joana tinha arrumado para ela uma calça jeans e uma blusa simples, de tecido azul claro. O cabelo estava limpo e preso num rabo de cavalo, e os cortes nos pés tinham sido cuidados e enfaixados. Ela ainda estava pálida e com marcas roxas no pescoço, mas parecia uma pessoa diferente, mais inteira, mais presente. Muito melhor, falei sorrindo. Como está se sentindo? Melhor. Ela respondeu, sentando-se na mesa ao meu lado. Dona Joana foi muito gentil. Joana apareceu da cozinha carregando 2 pratos fumegantes de frango com polenta, arroz e uma salada simples. O cheiro me fez perceber como eu estava faminto. Comam enquanto está quente, disse ela, colocando os pratos na nossa frente. E se quiserem mais, é só pedir. Começamos a comer em silêncio. Esperança estava com fome mesmo. Comia devagar, mas com vontade, como quem não se alimentava direito há tempos. Depois de uns minutos, ela falou: Carlinhos, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz isso? Ela me olhou nos olhos. Quero dizer, por que está me ajudando? Você nem me conhece. Pode se meter numa encrenca por minha causa. Era a segunda vez que ela fazia essa pergunta e eu ainda não tinha uma resposta pronta. Fiquei alguns segundos pensando, mastigando devagar.
tentando encontrar as palavras certas. Você já se sentiu completamente sozinha no mundo? Perguntei finalmente. Ela assentiu. Eu me sinto assim há muito tempo. Continuei. 3 anos, para ser exato. Desde que minha mulher me deixou. Desde que minha mãe morreu. Fico rodando essas estradas, carregando coisa dos outros, dormindo em caminhão, sem ninguém que se importe se eu apareço ou não. Parei para beber um gole de refrigerante, organizando os pensamentos. Hoje, quando te vi naquela estrada, vestida de noiva, machucada, com medo, suspirei. Vi uma pessoa que estava precisando de ajuda mais do que eu. E percebi que fazia muito tempo que eu não fazia nada que prestasse para ninguém. Que não ajudava ninguém, que não importava para ninguém. Esperança me escutava com atenção, o garfo parado no ar. Talvez eu esteja te ajudando porque você me deu uma razão para ser útil de novo, admiti. Porque me deu um propósito além de só transportar mercadoria de um lado para o outro. Ela ficou quieta por um momento, processando o que eu tinha dito. Você salvou minha vida, disse finalmente. Se não tivesse parado, eu acho que eles teriam me matado. O Carlos, quando fica com raiva, ele perde o controle. Não precisa falar sobre isso agora, falei. Come, amanhã a gente pensa no que fazer. Não, ela balançou a cabeça. Quero falar, preciso falar. Guardei isso por tanto tempo. Ela colocou o garfo no prato e se virou para mim. O Carlos e eu namoramos por 3 anos. No começo ele era carinhoso, atencioso, mas aos poucos foi ficando diferente. Ciumento, possessivo. Não podia conversar com outros homens, não podia sair sozinha, não podia nem falar com minha família sem ele junto. Eu conhecia a história. Já tinha ouvido variações dela dezenas de vezes ao longo dos anos. O cara começa gentil, depois vai cortando os vínculos da mulher com o mundo, isolando ela, até que ela fica completamente dependente. Compramos uma casa juntos, continuou ela. Mas ele insistiu para ficar só no meu nome, por causa do financiamento. Disse que era mais fácil assim. Eu acreditei. E quando vocês terminaram? Ele não queria terminar, eu que cansei de viver com medo, de andar na ponta dos pés dentro da própria casa. Quando disse que ia embora, Ela tocou o pescoço, onde ainda se viam as marcas roxas. Ele disse que antes morta do que com outro. O apetite sumiu completamente. Empurrei o prato para o lado e me concentrei em escutar. Consegui sair de casa, fui morar com uma amiga. Mas ele não parava de me perseguir. Aparecia no meu trabalho, na casa da minha amiga, mandava mensagens ameaçando todo mundo que me ajudasse. Minha amiga ficou com medo e pediu para eu sair da casa dela. E sua família? Minha mãe tentou me ajudar, mas ele começou a ameaçar ela também. Aparecia na casa dela de madrugada, ligava falando que ia incendiar a casa. Ela ficou com tanto medo que se mudou para outra cidade. Foi morar com minha tia no interior da Bahia. E a polícia? Esperança deu uma risada amarga. Fiz 3 boletins de ocorrência. Eles sempre diziam que não podiam fazer nada porque ele não tinha me agredido fisicamente na frente de testemunhas. Que ameaça não era crime suficiente para a prisão. Só depois que agredisse de verdade. Filho da puta, murmurei, sentindo a raiva crescer. Foi quando conheci o Eduardo. Ela continuou, um sorriso triste aparecendo no rosto. Um homem bom, trabalhador, que não se importava com minha história. Que disse que ia me proteger, que ia me dar uma vida nova. Eduardo, o noivo que tinha ficado esperando na igreja. Ele insistiu para a gente se casar rápido, sair da cidade, recomeçar longe do Carlos. Marcamos o casamento para hoje, mas... A voz dela embargou. O Carlos descobriu. Não sei como, mas descobriu. E convenceu o pai a ajudar. O Valdeci sempre gostou de mim. Quando o Carlos e eu namorávamos, ele me tratava como filha. Acho que o Carlos mentiu para ele. Inventou alguma história de que eu estava roubando ou fazendo alguma coisa errada. O Valdeci não faria uma coisa dessa se soubesse a verdade.
Eu duvidava. Na minha experiência, homem que ajuda o filho a sequestrar a ex-namorada sabe muito bem o que está fazendo, mas não falei nada. E agora? Perguntei. O que você quer fazer? Esperança ficou quieta por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Não sei, admitiu. Não posso voltar para Minaçu. Não posso ir atrás da minha mãe porque vou pôr ela em perigo. O Eduardo suspirou. O Eduardo deve estar achando que eu o abandonei no altar. Você quer falar com ele? Explicar o que aconteceu? Quero, ela disse, mas depois balançou a cabeça. Mas não posso. Se eu contar para ele, ele vai querer me buscar, vai querer enfrentar o Carlos. E o Carlos é capaz de matar ele. E se a gente encontrasse um jeito de você ficar em segurança? Sugeri. Um lugar onde eles não conseguissem te encontrar? Existe um lugar assim? Perguntou, a esperança voltando aos olhos. Talvez, respondi, já pensando nas possibilidades. Tenho uns contatos pelo Brasil, gente que pode ajudar, mas vai ser difícil. Você teria que recomeçar do zero, talvez até mudar de nome. Não me importo, disse ela, decidida. Prefiro uma vida nova e segura do que viver com medo a vida inteira. Zé se aproximou da nossa mesa, discreto. Carlinhos, apareceu um carro lá na entrada da estrada, disse baixinho. Está parado há uns minutos só observando. Não consegui ver direito, mas parece uma picape. Senti o sangue gelar. Esperança empalideceu imediatamente. Eles nos encontraram, murmurou. Calma, falei, levantando devagar. Vou dar uma olhada. Caminhei até a janela e espiei pela cortina. Lá longe, na entrada da estradinha que levava ao posto, vi os faróis de um veículo parado. Muito longe para identificar o modelo, mas o suficiente para deixar claro que alguém estava nos observando. Zé, chamei baixinho. Tem alguma saída pelos fundos? Tem, ele respondeu imediatamente. Uma estrada que vai dar na rodovia uns 5 quilômetros adiante, depois do frigorífico, mas é meio complicada no escuro. Melhor do que ficar aqui esperando eles se decidirem a entrar, falei. Voltei para a Esperança, que estava tremendo de novo. Vamos embora, disse, colocando a mão no ombro dela. Agora. Ela se levantou imediatamente, obediente. Dona Joana apareceu da cozinha com uma sacola. Comida para a viagem, disse, entregando para a Esperança. E algumas roupas extras. Vão precisar. Obrigado, Dona Joana, falei genuinamente emocionado. A senhora salvou a gente. Que nada, ela respondeu, mas vi lágrimas nos olhos dela. Cuidem-se, e se precisarem de alguma coisa, vocês sabem onde nos encontrar. Saímos pelos fundos, carregando apenas a sacola que Dona Joana tinha preparado. O caminhão estava estacionado numa posição que nos permitia sair sem passar pela entrada principal do posto. Coloquei Esperança na cabine e liguei o motor devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Para onde agora? Ela perguntou, quando já estávamos na estrada dos fundos. Para longe daqui, respondi. E depois a gente pensa no resto. Mas no fundo, eu sabia que estava apenas adiando o problema. Cedo ou tarde, íamos ter que enfrentar o Carlos e o pai dele. E quando isso acontecesse, eu queria estar preparado. A estrada pelos fundos do posto era esburacada e cheia de curvas, mas nos levou de volta à rodovia principal uns quilômetros adiante, como Zé tinha prometido. Quando chegamos no asfalto, acelerei, colocando distância entre nós e qualquer perseguidor. Esperança estava quieta ao meu lado, olhando pela janela para a noite que passava. Mas agora era um silêncio diferente do que tínhamos compartilhado antes. Era o silêncio de duas pessoas que começavam a confiar uma na outra, que estavam construindo algo parecido com uma parceria. Carlinhos, ela disse, depois de muito tempo. Fala. Obrigada. Por tudo. Por ter parado, por ter me levado para pessoas boas, por ser uma pessoa boa. Você não precisa agradecer, respondi. A gente está junto nisso agora. E era verdade.
Não sabia quando tinha acontecido, mas em algum momento da noite eu tinha parado de ver aquilo como um favor que estava fazendo para uma estranha. Tinha virado uma responsabilidade que eu assumia voluntariamente, um compromisso que eu estava disposto a honrar. Talvez fosse isso que eu estava procurando há tanto tempo, rodando essas estradas sozinho. Uma razão para importar para alguém, uma pessoa para proteger, um propósito maior do que só transportar mercadoria de um lugar para outro. Esperança adormeceu encostada na janela 1 hora depois, ainda vestindo as roupas que Dona Joana tinha dado, abraçando a sacola de comida como se fosse um bicho de pelúcia. Dirigindo na madrugada silenciosa, com ela dormindo ao meu lado, senti pela primeira vez em anos que não estava completamente sozinho no mundo, que talvez, no meio de toda aquela confusão, a gente tivesse encontrado algo parecido com uma família. O dia amanheceu cinzento e pesado, com nuvens escuras se acumulando no horizonte. Tinha rodado a madrugada toda, alternando entre estradas principais e vicinais, tentando despistar qualquer perseguidor. Esperança acordou quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, se espreguiçando no banco como uma criança que dormiu fora de casa. "Onde estamos?" perguntou, a voz ainda rouca de sono. "Perto de Palmas", respondi, mostrando uma placa na estrada. "Umas 4 horas de onde te encontrei." Ela se sentou direito, olhando pela janela para a paisagem que desfilava. Campos de soja se estendiam até onde a vista alcançava, interrompidos de vez em quando por currais e casas simples. O céu estava carregado, prometendo chuva, e o ar tinha aquele cheiro úmido que antecede temporal no cerrado. "Está com fome?" perguntei. "Um pouco", ela admitiu, mexendo na sacola que Dona Joana tinha preparado. Dona Joana colocou o sanduíche aqui. "Quer dividir?" Paramos no acostamento da estrada para comer. Era um local descampado, onde dava para ver qualquer veículo se aproximando de longe. Esperança saiu do caminhão e se esticou, respirando fundo o ar da manhã. Estava diferente da noite anterior, menos assustada, mais presente. As roupas simples que Dona Joana tinha dado faziam ela parecer mais nova, mais comum, menos como uma noiva fugitiva, mais como uma moça qualquer viajando pelo interior. "Carlinhos", ela disse, se apoiando na lateral do caminhão. "Não podemos ficar fugindo para sempre." "Eu sei", respondi, mordendo o sanduíche. Era de queijo e presunto, simples, mas gostoso. Estava pensando nisso. "Precisamos de um plano." "Que tipo de plano?" "Primeiro você precisa de documentos novos. Nome novo, identidade nova. Conheço gente que pode ajudar com isso, mas vai custar caro." Ela ficou quieta, processando a informação. "Quanto caro?" "Uns 15, 20 mil. Para fazer direito com o registro em cartório, CPF limpo, tudo certinho." Vi o rosto dela desanimar. "Não tenho esse dinheiro todo. Tenho uns 5 mil guardados numa conta que o Carlos não conhece, mas... A casa", eu a interrompi. "A casa que vocês compraram está no seu nome, certo?" "Está, mas..." Ela balançou a cabeça. "Ele nunca vai deixar eu vender. Vai fazer escândalo, vai dizer que a casa é dele também." "E se a gente vendesse sem ele saber?" Esperança me olhou como se eu tivesse falado uma bobagem. "Como assim? Você tem procuração para vender? Os documentos estão com você?" "Não, estão numa gaveta em casa. E mesmo se eu conseguisse pegar..." Ela suspirou. "O Carlos conhece todo mundo na cidade. Qualquer corretor que eu procurar, ele vai ficar sabendo." "E se a gente procurasse um corretor de fora?" Insisti. Alguém de outra cidade, que não conhece ele, viu um fio de esperança nos olhos dela. "Pode ser, mas seria arriscado. Teria que voltar para Minaçu para pegar os documentos." "Não você, eu." As palavras saíram da minha boca antes mesmo de eu pensar direito. Esperança me olhou espantada. "Você, Carlinhos, você nem conhece a cidade. E se eles te virem?" "Eles não me conhecem", argumentei. "Para eles,
Eu sou só mais um caminhoneiro. Posso inventar qualquer história, dizer que estou fazendo uma entrega, qualquer coisa. É muito perigoso. Esperança, eu disse, me virando para ela. Se você quer uma vida nova de verdade, precisa ter dinheiro. E se quer dinheiro, precisa vender essa casa. Não vejo outro jeito. Ela ficou calada por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando levantou o rosto, havia determinação nos olhos. Tá bom, disse, mas com uma condição. Se der qualquer coisa errada, você sai de lá correndo, não tenta ser herói. Só pega os documentos e vai embora. Combinado. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem. A conversa tinha mudado alguma coisa entre a gente. Não éramos mais só um caminhoneiro ajudando uma mulher em apuros. Éramos parceiros, planejando juntos, assumindo riscos juntos. E isso me assustava e me animava ao mesmo tempo. O temporal começou no meio da tarde. Primeiro foram só algumas gotas grossas no para-brisa. Depois uma chuvarada pesada que obrigou a diminuir a velocidade pela metade. A visibilidade ficou péssima e o asfalto virou um espelho perigoso, onde qualquer freada brusca podia causar derrapagem. Vou ter que parar, gritei por cima do barulho da chuva no teto da cabine. Não dá para dirigir com essa visibilidade. Procurei um local seguro para estacionar longe da pista principal. Encontrei um posto abandonado, com a estrutura ainda de pé, mas as bombas enferrujadas e os vidros quebrados. Parei o caminhão debaixo da cobertura, protegido da chuva. Pelo menos aqui ficamos secos, falei, desligando o motor. O barulho da chuva era ensurdecedor. Pingos enormes batiam na cobertura de zinco, criando uma sinfonia caótica que tornava impossível qualquer conversa em tom normal. Esperança se encolheu no banco, puxando os braços contra o corpo. Tenho medo de temporal, disse ela, quase gritando para se fazer ouvir. Por quê? Quando era criança, um raio caiu perto da nossa casa. A luz explodiu, pegou fogo numa árvore do quintal. Fiquei traumatizada. Aproximei minha mão da dela devagar, dando tempo para ela recusar se quisesse. Ela não recusou. Nossos dedos se entrelaçaram e senti como a mão dela estava fria e tremendo. Vai passar, falei. É só água. Eu sei, é bobagem, mas... Ela se interrompeu, olhando pela janela para a cortina de chuva que nos cercava. Parece que o mundo está acabando. Ficamos ali por mais de uma hora, de mãos dadas, ouvindo o temporal. Aos poucos, Esperança foi relaxando. O tremor diminuiu, a respiração ficou mais calma, e eu percebi que estava gostando daquele momento, estar ali, protegendo alguém, sendo útil para alguém. Quando a chuva finalmente diminuiu, retomamos a viagem. Mas o temporal tinha deixado a estrada perigosa, cheia de poças e barro. E foi numa dessas poças, numa curva mal sinalizada, que o problema aconteceu. O caminhão patinou. Senti a traseira escapar para a direita. A direção ficou pesada e por alguns segundos eternos pensei que íamos capotar. Consegui controlar, mas quando tentei acelerar de novo, o motor fez um barulho estranho e morreu. Que foi? Esperança perguntou assustada. Não sei, respondi, tentando ligar de novo. O motor girou, tossiu, mas não pegou. Acho que entrou água em algum lugar. Tentei mais algumas vezes, variando a aceleração, bombeando o pedal. Nada. O caminhão estava morto no meio de uma estrada vicinal enlameada, com a tarde caindo e nuvens pesadas ainda ameaçando no céu. Vou ter que dar uma olhada, falei, pegando uma lanterna no porta-luvas. Eu vou junto. Não precisa. Fica aqui no seco. Não, ela disse, decidida. A gente está junto nisso, lembra? Vou junto. Descemos os dois debaixo de uma garoa fina que ainda caía. O chão estava encharcado e a lama grudava nas botas, tornando cada passo um esforço. Levantei o capô do caminhão e comecei a verificar as conexões elétricas.
Foi quando escutamos o barulho de motor se aproximando. Era um som diferente, mais agudo que o ronco grave dos caminhões. Parecia uma picape ou um carro menor, vindo em alta velocidade pela estrada enlameada. Esperança me agarrou pelo braço. "É eles", murmurou, o pânico voltando aos olhos. "Não sabemos ainda", falei, mas meu coração também começou a acelerar. O barulho ficou mais próximo. Pelas árvores, começamos a ver o reflexo de faróis se aproximando. Esperança estava tremendo de novo, as unhas cravadas no meu braço. "O que a gente faz?", perguntou desesperada. Olhei em volta procurando opções. Estávamos numa estrada cercada de mata densa, sem casas por perto, sem lugar para correr. O caminhão quebrado era nossa única proteção, mas também nossa prisão. "Entra na cabine", falei. "Se for eles, não saia de lá por nada. E você?" "Vou tentar resolver na conversa." "Carlinhos, eles podem estar armados." "Entra na cabine", repeti mais firme. "Agora!" Ela obedeceu, correndo para o caminhão. Eu fiquei parado na frente do capô aberto, segurando a chave de fenda, tentando parecer um caminhoneiro comum com problema mecânico. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O veículo apareceu na curva. Era uma caminhonete branca, Frontier, exatamente igual à que eu tinha visto na estrada no dia anterior. Ela diminuiu a velocidade quando viu o caminhão parado, mas não parou. Passou devagar ao nosso lado, os dois homens lá dentro olhando atentamente. O mais velho dirigindo, o mais novo no banco do carona, se esticando para ver melhor. Tentei manter a expressão neutra, fingindo que estava concentrado no motor, mas vi quando o homem mais novo apontou para o caminhão e disse alguma coisa para o motorista. A caminhonete parou uns 50 metros adiante. Merda! Eles estavam descendo do veículo. O mais velho era exatamente como eu imaginava. Baixo, atarracado, com a postura curvada de quem passava muito tempo dirigindo. O mais novo era alto, magro, com movimentos nervosos e agressivos. Tinham certeza de que era ali. "Boa tarde", gritou o mais velho se aproximando. "Problema no caminhão?" "Motor afogou com a chuva", respondi, tentando manter a voz firme. "Essas eletrônicas novas não aguentam uma chuvada dessas." "É mesmo?", ele concordou, mas continuou se aproximando. O mais novo vinha atrás, as mãos nos bolsos de um jeito que não gostei nada. "Não viu uma moça por aqui, por acaso?", perguntou o mais velho quando chegou perto. "Uma morena, uns 20 e poucos anos. Estava de vestido branco ontem." "Vestido branco?", fingi pensar. Não vi ninguém assim." "Por quê? Aconteceu alguma coisa?" "É minha nora." Ele mentiu com naturalidade. "Fugiu de casa ontem, a família está preocupada. Tem problema na cabeça, sabe como é? Às vezes dá umas crises, fica confusa." O mais novo estava ficando impaciente. Começou a caminhar em volta do caminhão, olhando para a cabine. Meu sangue gelou quando vi ele se aproximar da janela do carona. "Carlos", o mais velho chamou. "Vem cá, deixa o homem trabalhar." Carlos, era ele. O ex-namorado, o homem que tinha transformado a vida da Esperança num inferno. "Tem alguém aí dentro", Carlos disse apontando para a cabine. Vi movimento. "É o meu ajudante", menti rapidamente. "Está descansando enquanto eu mexo no motor. Que tal ele descer para a gente dar uma olhadinha?", Carlos sugeriu, e havia uma ameaça clara na voz. Só para ter certeza. Foi quando comecei a suar frio de verdade. Se eles obrigassem Esperança a sair da cabine, era o fim. Não tinha como inventar desculpa, não tinha como proteger ela. E pelos olhos do Carlos, estava claro que ele não ia hesitar em usar violência se fosse preciso. "Ó, pessoal", falei, tentando soar razoável. "Entendo a preocupação de vocês, mas meu ajudante está dormindo, teve uma viagem longa. Não precisa acordar ele por causa disso." "Precisa sim", Carlos disse, se aproximando mais. "Quero ver quem é." Foi quando o mais velho colocou a mão no ombro do filho. "Calma, Carlos, o homem está sendo educado. Se ele diz que não viu nada, não viu." "Pai,
Eu vi movimento lá dentro. Pode ser ela. Pode ser qualquer pessoa, o pai argumentou. Não vamos criar problema com gente inocente. Carlos estava claramente contrariado, mas respeitou a palavra do pai. Ficou alguns segundos olhando para a cabine do caminhão, como se pudesse ver através do vidro escuro. Depois, se virou para mim. Se você vir essa moça, disse-me encarando fixamente, ela é perigosa, tem problema mental, pode fazer qualquer coisa. É melhor chamar a polícia antes de tentar ajudar. Vou lembrar disso, respondi. Tem certeza que não viu nada estranho na estrada? Insistiu o pai. Uma mulher sozinha, talvez pedindo carona? Nada, menti. Só outros caminhoneiros e alguns carros de família. Eles ficaram mais alguns minutos rondando o caminhão, claramente frustrados. Carlos queria insistir, mas o pai parecia mais cauteloso, mais experiente. Sabia que não podiam simplesmente invadir o caminhão de um estranho sem consequências. Bom, se vir qualquer coisa, aqui está meu cartão, disse o mais velho, me entregando um pedaço de papel. Pode ligar a cobrar, a família vai ficar muito grata. Peguei o cartão e coloquei no bolso sem olhar. Claro, espero que vocês encontrem ela. Vamos encontrar, Carlos disse com uma certeza fria que me arrepiou. Uma hora ou outra, vamos encontrar. Eles voltaram para a caminhonete e foram embora, mas devagar, como se ainda estivessem procurando pistas na estrada. Fiquei parado ao lado do caminhão, até o barulho do motor sumir completamente. Só então subi na cabine. Esperança estava encolhida no canto, tremendo como uma folha. Tinha ouvido tudo. Eles sabem que você me ajudou. Ela sussurrou. Agora você também está em perigo. Não, falei tentando acalmar ela e a mim mesmo. Eles desconfiaram, mas não têm certeza. E mesmo que tivessem, não sabem quem eu sou, não tem como me encontrar. Carlinhos, você não conhece o Carlos, ele não esquece. Se acha que alguém o prejudicou, ele vai atrás. Sempre. Olhei o cartão que o pai dele tinha me dado. Valdeci Santos, motorista autônomo. Um telefone de Minaçu. Informações que podiam ser úteis mais tarde. Então vamos ter que ser mais espertos que eles, falei, guardando o cartão no bolso. Voltei para debaixo do capô e me concentrei em consertar o caminhão. Demorou quase 2 horas, mas consegui identificar o problema. Um cabo de vela que tinha molhado e estava fazendo mau contato. Limpei tudo, sequei com um pano e o motor voltou a funcionar. Quando subimos na cabine de novo, já estava escurecendo. Por onde agora? Esperança perguntou. Lugar nenhum, respondi. Hoje a gente dorme na estrada. Amanhã decidimos o próximo passo. Encontrei um local para pernoitar numa estrada lateral, escondido entre árvores, longe de qualquer movimento. Preparamos uma ceia simples com o que tinha restado da comida que Dona Joana tinha dado e nos acomodamos na cabine para passar a noite. Carlinhos, Esperança disse no escuro quando já estávamos deitados nos bancos da cabine. Fala, você se arrepende de ter me ajudado? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos pensando na resposta verdadeira. Não, falei finalmente. Nem um pouco. Mesmo sabendo que agora eles conhecem seu caminhão, que podem vir atrás de você, mesmo assim. Por quê? Suspirei, tentando encontrar as palavras certas. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto vivo de verdade. Não só existindo, não só passando os dias. Vivo, com um propósito. Ela ficou quieta por um tempo. Eu também, disse finalmente. Pela primeira vez em anos, me sinto protegida. Não tenho medo de dormir, não tenho medo de acordar. É uma sensação que eu tinha esquecido que existia. Amanhã a gente vai para Minaçu, falei. Pegar os documentos da casa. E se for uma armadilha? E se eles estiverem esperando? Daí a gente improvisa, como fizemos até agora. Carlinhos, fala. Obrigada por tudo. Por não ter desistido de mim. Eu que agradeço, respondi.
por ter me dado uma razão para não desistir de mim mesmo. Adormecemos assim, no meio do nada, dois fugitivos planejando um roubo. E pela primeira vez, desde que a Márcia tinha me deixado, dormi sem me sentir completamente sozinho no mundo. Do lado de fora, a noite estava cheia de ruídos do cerrado. Grilos, corujas, o farfalhar de pequenos animais na mata, ruídos de vida continuando, de mundo seguindo em frente, apesar de todos os problemas humanos. E no meio daquele silêncio rural, com Esperança dormindo no banco ao lado, senti que talvez tivesse encontrado meu lugar no mundo. Não era nos grandes centros, não era numa casa confortável com família certinha. Era ali, na estrada, protegendo quem precisava de proteção, ajudando quem precisava de ajuda. Era uma vida perigosa, incerta, sem garantias, mas era uma vida que fazia sentido. E isso, eu estava descobrindo, valia todos os riscos. Acordei antes do amanhecer com um nó no estômago. Hoje era o dia. Íamos para Minaçu pegar os documentos da Casa da Esperança. E eu tinha passado a madrugada inteira sonhando com armadilhas, perseguições e tiroteios. Esperança ainda dormia no banco ao lado, a respiração calma e regular de quem finalmente conseguira descansar de verdade. Saí da cabine devagar, tentando não acordá-la, e fui caminhar um pouco na estradinha onde tínhamos parado. O ar da manhã estava fresco e úmido, com aquele cheiro de terra molhada que fica depois de temporal. Os pássaros começavam a cantar, e uma névoa leve subia do chão, criando uma atmosfera quase mágica no meio do cerrado. Estava voltando para o caminhão quando ouvi o celular dela tocando lá dentro da cabine. Era um toque insistente, desesperado, que cortava o silêncio da manhã como uma sirene. Esperança acordou de sobressalto, procurando o aparelho na bolsa que Dona Joana tinha arrumado para ela. Quando viu o nome no visor, o rosto ficou branco. "É o Eduardo", ela disse, a voz embargada. "Meu noivo." "Atende", falei subindo na cabine. "Não posso. O que vou falar para ele? A verdade." Ela me olhou com aqueles olhos assustados, mas atendeu a ligação. "Alô?", disse, a voz trêmula. Não conseguia ouvir o que Eduardo falava do outro lado, mas pelo rosto da Esperança dava para ver que não eram palavras gentis. Ela começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto escutava. "Eduardo, deixa eu explicar", tentou falar, mas foi interrompida. "Eu não fugi", gritou de repente a voz carregada de dor. "Eu não te abandonei, eles me sequestraram." Mais silêncio. Ela escutava, balançando a cabeça, limpando as lágrimas com as costas da mão. "É verdade, Eduardo. O Carlos e o pai dele, eles me pegaram no caminho para a igreja, me amarraram, me jogaram na estrada." A voz dela quebrou completamente. "Esperança", chamei baixinho, tocando o ombro dela. "Quer que eu fale com ele?" Ela assentiu, passando o telefone para mim com mãos trêmulas. "Alô, Eduardo", falei no aparelho. "Eu sou Carlinhos, quem encontrou a Esperança na estrada." "Quem é você?" Veio uma voz masculina, grossa, desconfiada. "O que está fazendo com minha noiva?" "Salvando a vida dela", respondi direto. "Ela está falando a verdade. Encontrei ela jogada no meio da BR-153, vestida de noiva, machucada, desesperada. Se eu não tivesse parado, ela estaria morta agora." "Isso não faz sentido", Eduardo disse, mas havia menos raiva na voz. "Por que o Valdeci faria uma coisa dessas? Ele sempre gostou da Esperança." "Pergunte para ele", sugeri. "Ou melhor, pergunte para o filho dele, o Carlos." Silêncio do outro lado. "O Carlos estava na cidade ontem", Eduardo disse, pensativo. "Apareceu no bar fazendo perguntas sobre o casamento, dizendo que a Esperança ia se arrepender, que ela ainda gostava dele." "Eduardo", Esperança pegou o telefone de volta. "Eu te amo, só te amo. Nunca ia te abandonar no altar. Você precisa acreditar em mim." Ouvi a voz dele ficando mais suave, mais carinhosa.
Eu sei, meu amor. Desculpa ter duvidado. É que quando você não apareceu, todo mundo ficou dizendo que você tinha mudado de ideia. Não mudei nada, ela disse, chorando de alívio. Só que agora não sei o que fazer. Não posso voltar para a cidade. Eles vão tentar de novo. Eu vou buscar você, Eduardo disse decidido. Me fala onde está que eu vou aí agora. Não! Esperança gritou. Eduardo, não! Eles podem te machucar. O Carlos é perigoso. Você não conhece ele direito. Não me importo. Você é minha mulher. Vou te proteger. Eduardo, escuta. Eu peguei o telefone de novo. O Carlos ameaçou outras pessoas da família dela. Agrediu o irmão, perseguiu a mãe. Se você aparecer, vai virar alvo também. E vocês têm plano melhor? Eduardo perguntou, a frustração clara na voz. Temos, mas é arriscado. E precisamos da sua ajuda. Expliquei o plano para ele. Íamos para Minaçu pegar os documentos da casa para que Esperança pudesse vender o imóvel. Com o dinheiro da venda, ela conseguiria documentos novos e poderia recomeçar a vida longe dali. Eduardo ficaria na cidade, agindo normal, como se ainda estivesse procurando por ela. Seria nossa fonte de informação sobre os movimentos do Carlos e do pai. É perigoso demais, Eduardo disse depois que expliquei tudo. E se eles pegarem vocês na casa? A gente vai ser cuidadoso, prometi. Mas não vejo outra saída. Esperança precisa de dinheiro para sumir de verdade. E a casa é o único bem que ela tem. Deixa eu ir junto, Eduardo insistiu. Posso ajudar? Não pode. Esperança disse, decidida. Se alguma coisa der errada, alguém precisa ficar vivo para contar a história. E eu... A voz dela falhou. Eu preciso saber que você está seguro. Conversamos por mais meia hora, acertando detalhes. Eduardo ficaria na cidade, observando os movimentos do Carlos. Se visse qualquer coisa suspeita, ligaria para avisar. Nós íamos para Minaçu no final da tarde, quando as pessoas estivessem chegando do trabalho e haveria mais movimento nas ruas para nos camuflar. Eduardo, Esperança disse antes de desligar, eu te amo. E quando isso tudo acabar, a gente se casa. De verdade dessa vez. Eu te amo também, ele respondeu. E vou estar te esperando. Não importa quanto tempo demore. Depois que desligamos, ficamos algum tempo em silêncio, cada um processando a conversa. Esperança estava mais aliviada. Pelo menos Eduardo sabia a verdade agora. Acreditava nela. Mas eu estava mais preocupado. Cada pessoa que ficava sabendo da nossa situação era mais uma chance de informação vazar para o lado errado. Você confia nele? Perguntei. Com minha vida. Ela respondeu sem hesitar. Eduardo é a pessoa mais honesta que conheço. Nunca faria nada para me prejudicar. E ele consegue manter segredo? Consegue. Não é de falar demais. Esperava que ela estivesse certa, porque se Eduardo deixasse escapar qualquer informação no lugar errado, nós estaríamos mortos. Passamos o resto da manhã estudando mapas e planejando a operação. Minaçu era uma cidade pequena, uns 30 mil habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo. Não podíamos simplesmente chegar dirigindo pela rua principal. Alguém ia reconhecer o caminhão, principalmente depois do encontro de ontem na estrada. A Casa da Esperança ficava num bairro residencial, numa rua sem saída. A vantagem era que daria para ver se alguém estivesse vigiando. A desvantagem era que se fôssemos descobertos, não haveria rota de fuga fácil. Os documentos estão onde exatamente? Perguntei. Numa gaveta do quarto, ela explicou. Gaveta da cômoda, do lado direito. Tem uma pastinha azul com tudo, escritura, IPTU, comprovantes de pagamento. E as chaves? Tenho aqui, ela mostrou um molho pequeno. Chave da porta da frente e do portão. Vizinhos? Dona Neuza do lado esquerdo. É surda, nunca vai notar nada. Do lado direito, seu Joaquim. Ele trabalha na prefeitura, só chega depois das 6. E em frente, casa abandonada.
Os donos se mudaram para Goiânia no ano passado. Perfeito. Se chegássemos no horário certo, entre 5h30 e 6 da tarde, a rua estaria praticamente vazia. Saímos de onde estávamos acampados no meio da tarde. Eu tinha estacionado o caminhão numa oficina na periferia de Minaçu, num local que um caminhoneiro conhecido me indicou pelo rádio. O dono era discreto, não fazia perguntas e deixava o veículo por algumas horas mediante pagamento. Se eu não voltar em 2 horas, falei para o mecânico, chama a polícia e fala que tem um caminhoneiro desaparecido na cidade. Que história é essa, rapaz? Ele perguntou preocupado. Só uma precaução, respondi, tentando parecer mais calmo do que me sentia. Esperança e eu caminhamos até o centro da cidade. Ela usava um boné emprestado da dona Joana e óculos escuros, tentando disfarçar a aparência. Mesmo assim, andava tensa, olhando para todos os lados, esperando a qualquer momento ver o Carlos ou o pai dele aparecer. Calma, sussurrei. Você está diferente. Ninguém vai reconhecer. Todo mundo me conhece aqui, ela murmurou. Cresci nesta cidade, mas ninguém espera te ver. Todo mundo acha que você fugiu do casamento e está longe daqui. Pegamos um ônibus urbano até o bairro onde ficava a casa dela. Era um bairro classe média baixa, com casas simples, mas bem cuidadas, ruas asfaltadas e alguma arborização. A casa dela era pequena, de portão azul e jardim na frente, exatamente como ela tinha descrito. Descemos do ônibus 2 quadras antes e caminhamos devagar, observando o movimento. Era quase 6 da tarde e as pessoas estavam chegando do trabalho, crianças brincavam na rua, alguns carros passavam sem pressa. Um cenário normal de bairro do interior no final da tarde. É ali, Esperança apontou discretamente. A de portão azul. A rua estava tranquila. A casa ao lado esquerdo tinha as janelas fechadas. Dona Neuza devia estar assistindo televisão no volume máximo, como sempre, segundo Esperança. A casa da direita estava com o portão aberto, mas não havia carro na garagem. Seu Joaquim ainda não tinha chegado do trabalho. Agora, falei. Caminhamos normalmente até a casa, como se fôssemos moradores chegando em casa após um dia normal de trabalho. Esperança abriu o portão com naturalidade e entramos no pequeno jardim da frente. A casa estava exatamente como ela tinha deixado na manhã do casamento. Porta trancada, janelas fechadas, correspondência acumulada na caixa do correio. Parece que ninguém entrou aqui, observei. O Carlos tem chave, ela disse, a voz tensa. Se ele quisesse entrar, entraria. Ela abriu a porta da frente e entramos rapidamente. Por dentro, a casa era simples, mas aconchegante. Sala pequena com sofá e televisão, cozinha integrada, um quarto e um banheiro, tudo muito limpo e organizado, com aquele cheiro de casa fechada há alguns dias. Vou pegar os documentos, Esperança disse, indo direto para o quarto. Fica de olho na rua. Posicionei-me na janela da sala, de onde dava para ver a rua inteira. O movimento continuava normal. Algumas crianças brincando, um ou outro carro passando, nada suspeito. Achei! Gritou Esperança do quarto. Fala baixo! Alertei. Ela voltou carregando uma pasta azul e uma pequena mala. Peguei algumas roupas também, explicou, e uns objetos de valor que posso vender. Vamos embora, falei, ainda olhando pela janela. Foi quando vi a caminhonete branca dobrando a esquina. Merda, murmurei. Eles chegaram. Esperança correu para a janela e viu a Frontier se aproximando devagar, os 2 homens lá dentro examinando cada casa. Como eles souberam? Perguntou desesperada. Não importa agora. Tem saída pelos fundos? Tem, mas dá para o quintal do vizinho. Se eu pular a cerca, vou cair no quintal do seu Joaquim. Ele chegou? Ela espiou pela janela do quarto. Não, a casa ainda está vazia. Então vamos por aí. Pegamos as coisas dela e corremos para os fundos da casa. A caminhonete tinha parado bem em frente ao portão.
Pelo vidro da cozinha, víamos Carlos descendo do veículo, olhando para a casa com aquela expressão de quem tinha certeza de que estava no lugar certo. Eles sabem que estamos aqui, sussurrou Esperança. Como podem saber? Não sei, mas... Ela parou de falar, os olhos arregalados. O Eduardo. O que tem o Eduardo? Ele ligou para mim, lembra? Se o Carlos estiver monitorando meu telefone... Puta que pariu. Rastreamento de celular. Era óbvio. Carlos tinha contatos. Podia ter conseguido acesso à operadora, estar rastreando as ligações dela. E nós tínhamos ligado bem de manhã, quando ainda estávamos na estrada perto dali. Desliga o telefone, falei. Agora. Ela desligou o aparelho e tirou a bateria, mas já era tarde. Eles sabiam que estávamos na cidade e agora tinham encontrado a casa. Ouvi a campainha tocar. Depois, o portão sendo balançado. Carlos estava tentando entrar. Vamos, sussurrei. Abrimos a porta dos fundos e saímos para o quintal. Era pequeno, com algumas plantas e uma cerca baixa separando da casa vizinha. Ajudei Esperança a pular a cerca com a mala e a pasta de documentos. Depois, pulei também. Caímos no quintal do seu Joaquim, bem quando ouvimos o barulho de vidro quebrando na casa da Esperança. Carlos tinha arrombado uma janela. Esperança! Gritou a voz dele lá de dentro. Eu sei que você está aí. Vem aqui conversar comigo. Corremos atravessando o quintal do vizinho. Tinha uma porta lateral que dava para a rua de trás. Mas quando chegamos lá, vimos Valdeci estacionando a caminhonete bem na esquina, bloqueando nossa saída. Estávamos cercados. O que a gente faz agora? Esperança perguntou, o pânico tomando conta. Olhei em volta procurando opções. O quintal do seu Joaquim tinha um cômodo nos fundos, uma lavanderia ou depósito. E mais importante, tinha um portão de garagem que dava para uma travessa lateral. Por ali, apontei. Corremos para os fundos do quintal. O portão da garagem estava trancado, mas era velho e enferrujado. Consegui forçar a fechadura com um pedaço de ferro que achei no chão. O portão se abriu com um rangido alto demais para meu gosto. Do outro lado era uma travessinha estreita, mal asfaltada, que corria paralela à rua principal, perfeito para fugir sem ser visto. Esperança! A voz do Carlos ecoou pela vizinhança. Ele estava no quintal da casa dela agora, provavelmente descobrindo que tínhamos pulado a cerca. Corre, falei. Corremos pela travessinha, carregando a mala e a pasta, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Esperança conhecia bem o bairro, me guiou por becos e ruelas que eu nunca imaginaria que existissem. Depois de uns 10 minutos correndo e caminhando alternadamente, chegamos a uma rua mais movimentada, longe da casa. Para onde agora? Perguntei ofegante. Tem uma praça ali na frente, ela disse apontando. Com bastante gente, a gente pode se misturar, pensar no que fazer. A praça era pequena, mas movimentada. Tinha alguns bancos sob árvores, uma quadra onde garotos jogavam futebol e algumas barraquinhas vendendo açaí e pastel. Nos sentamos num banco, tentando parecer um casal normal, descansando depois do trabalho. Eles vão revirar a cidade inteira procurando a gente, Esperança disse. Não podem fazer isso para sempre, respondi. Uma hora vão ter que desistir. Você não conhece o Carlos. Ela balançou a cabeça. Ele não desiste nunca. Vai ficar aqui até encontrar a gente. Estava ficando escuro. As luzes da praça se acenderam e o movimento começou a diminuir. Algumas famílias foram embora. Os meninos pararam de jogar bola. Em pouco tempo, íamos ficar expostos. Precisamos sair da cidade, falei. Voltar para o caminhão. Como? Eles devem estar vigiando as estradas. Não todas. Minaçu tem várias saídas. Eles não conseguem vigiar todas ao mesmo tempo. E se conseguirem, daí a gente improvisa, como sempre. Saímos da praça quando já estava quase noite. Caminhamos pelas ruas menos movimentadas, evitando a área central, tomando cuidado para não passar perto da Casa da Esperança.
O caminho até a oficina onde estava o caminhão era longo, quase 1 hora andando, mas era a única opção segura. Estávamos a umas 5 quadras da oficina quando vimos a caminhonete branca patrulhando as ruas. Nos escondemos atrás de um carro estacionado e esperamos ela passar. Valdeci dirigia devagar, iluminando as calçadas com uma lanterna, procurando sistematicamente. Carlos estava ao lado dele, tenso, olhando para todos os lados. Eles estão mesmo vasculhando tudo, sussurrei. E se descobrirem onde está o caminhão? Era uma possibilidade real. Minaçu era cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Se alguém tivesse visto um caminhão estranho na oficina, vamos ter que arriscar, falei. Chegamos à oficina às 10 da noite. O dono tinha ido embora, mas deixou o portão aberto como combinado. O caminhão estava lá, intacto, esperando por nós como um velho amigo fiel. Graças a Deus, Esperança murmurou. Subimos na cabine e liguei o motor devagar, tentando fazer o mínimo de barulho. Saímos da oficina com os faróis apagados, dirigindo só com as luzes da cidade até chegar na estrada. Só quando estávamos na rodovia, a uns 10 quilômetros de Minaçu, que acendi os faróis e acelerei para valer. Conseguimos, disse Esperança, abraçando a pasta de documentos contra o peito. Conseguimos pegar os papéis. Conseguimos, concordei, mas havia algo me incomodando. Esperança, como eles souberam que estávamos na sua casa? O celular, ela respondeu. Você mesmo disse. Não. O rastreamento mostraria que estávamos na cidade, não especificamente na sua casa. Eles chegaram direto lá, sem procurar em outros lugares primeiro. Ela ficou pensativa. Tem razão. Como se soubessem exatamente onde procurar. Alguém avisou eles. Mas quem? Só nós dois sabíamos do plano de ir à casa. E o Eduardo? O nome ficou suspenso no ar da cabine como uma acusação. Esperança me olhou com uma expressão de horror crescente. Não, murmurou. Eduardo nunca faria isso. Ele me ama. Esperança. Não! Ela gritou. Eduardo jamais me trairia. Jamais! Mas vi que ela estava duvidando. A semente da desconfiança tinha sido plantada e agora ia crescer, ia corroer a certeza que ela tinha no homem que amava. Pode ter sido outra coisa, falei tentando amenizar. Talvez alguém tenha visto a gente na cidade. Talvez, ela concordou, mas a voz estava diferente, mais fria, mais distante. Rodamos o resto da noite em silêncio. Esperança ficou olhando pela janela, abraçada com a pasta de documentos, perdida em pensamentos que eu podia imaginar. Estaria Eduardo do lado dela ou do lado deles? Era possível que o homem que ela amava tivesse vendido ela para o ex-namorado obsessivo? Eram perguntas sem resposta, pelo menos por enquanto. Mas uma coisa tinha ficado clara. Não podíamos confiar em mais ninguém. Era ela e eu contra o mundo, dois fugitivos tentando construir uma vida nova no meio de tanto perigo e traição. Quando o sol nasceu, paramos num posto isolado para tomar café e planejar o próximo passo. Esperança estava diferente, mais dura, mais determinada, como se tivesse perdido algo durante a noite. Talvez a capacidade de confiar cegamente em quem amava. Vamos vender a casa, ela disse, mexendo o açúcar no café. Hoje mesmo, se possível. Tem certeza? Tenho. Quero sumir dessa vida, Carlinhos. Quero começar do zero, longe de todo mundo. Longe de pessoas que podem me trair. O Eduardo tinha ligado 3 vezes durante a madrugada. Ela não atendeu nenhuma das chamadas. Você não vai falar com ele? Não sei, ela respondeu, o olhar perdido. Não sei em quem confiar mais. Pode confiar em mim, falei. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade das minhas palavras. Eu sei, disse finalmente. Você é a única pessoa em quem posso confiar.
E naquele momento, sentados num posto de estrada no meio do nada, dividindo um café requentado e planos de fuga, entendi que alguma coisa fundamental tinha mudado entre nós. Não éramos mais apenas um caminhoneiro ajudando uma mulher em apuros. Éramos parceiros de verdade, unidos por necessidade e talvez por algo mais profundo que ainda não tínhamos coragem de nomear. O sol subia no horizonte, prometendo mais um dia de incertezas e perigos. Mas pela primeira vez, desde que tudo começou, eu me sentia preparado para enfrentar qualquer coisa. Porque agora éramos 2 contra o mundo. E 2 sempre é melhor que 1, principalmente quando um dos 2 é você. 3 semanas depois, estávamos numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Cristália, tão pequena que nem aparecia direito no mapa. O corretor imobiliário era um homem de uns 50 anos, barriga de cerveja e bigode grisalho, que não fez uma pergunta sequer, além das necessárias para fechar o negócio. 180 mil, ele disse, folheando os documentos da Casa de Esperança. É um bom preço para uma propriedade em Minasul. Claro que vou ter que descontar a minha comissão e as taxas. Quanto sobra líquido? Perguntei. Uns 160 mil, mais ou menos. Esperança assentiu. Era o suficiente para comprar documentos novos e recomeçar a vida em qualquer lugar do Brasil. Mais do que suficiente. Pode ser à vista? Ela perguntou. Claro, até prefiro. Menos burocracia. Assinamos os papéis numa mesa improvisada na parte de trás de um bar, longe de olhares curiosos. O corretor não perguntou por que uma moça jovem estava vendendo uma casa a quilômetros de distância, nem porque estava acompanhada de um caminhoneiro barbudo que parecia mais um guarda-costas do que um namorado. Era o tipo de profissional que a gente precisava, discreto e interessado apenas na comissão. Quando saímos de lá, Esperança estava diferente, mais leve, como se tivesse se livrado de uma corrente que carregava há anos. Pronto, ela disse, guardando o envelope com o dinheiro dentro da blusa. Agora não tenho mais nada me prendendo àquela vida. Como se sente? Livre, respondeu, e pela primeira vez em semanas sorriu de verdade. Completamente livre. Voltamos para o caminhão e seguimos viagem. O destino era Belo Horizonte, onde eu tinha um contato que podia ajudar com a questão dos documentos novos. Mas, primeiro, tínhamos uma parada a fazer. O cemitério de Cristália era pequeno, bem cuidado, com túmulos simples e algumas árvores antigas fazendo sombra. Esperança tinha pedido para parar ali. Disse que precisava de um momento para enterrar o passado. Não entendi direito, mas respeitei. Ela caminhou entre os túmulos até encontrar um que estava abandonado, com a lápide rachada e mato crescendo em volta. Se ajoelhou ali e ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse conversando com alguém. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos, mas ela parecia mais resolvida. Enterrei a esperança de Minasul, disse, limpando as lágrimas. A partir de agora, sou outra pessoa. Que nome você quer usar? Ana, respondeu sem hesitar. Ana Silva. Simples, comum. Um nome que ninguém vai lembrar. Ana. Era estranho chamá-la de outro nome depois de semanas conhecendo ela como Esperança. Mas entendia a necessidade. Esperança de Minasul tinha que morrer para Ana Silva poder viver. Chegamos a Belo Horizonte no final da tarde. A cidade grande nos engoliu como sempre acontece. Trânsito caótico, prédios altos, barulho constante. Depois de semanas rodando por cidades pequenas e estradas vazias, parecia outro planeta. Meu contato se chamava Ronaldo, mas todo mundo conhecia ele como Rato. Era um cara pequeno, magro, com dedos ágeis e uma habilidade impressionante para falsificar documentos. Trabalhava numa gráfica no centro da cidade e, nas horas vagas, digamos, prestava serviços alternativos para quem precisava de uma identidade nova. Carlinhos! Ele gritou quando nos viu entrando na gráfica. Que bom te ver, irmão! Fazia tempo! E aí, Rato, esta aqui é a Ana.
É ela que precisa da sua ajuda. Rato olhou para Ana com aquele olhar profissional de quem avalia um trabalho. Identidade completa? Perguntou. Completa, confirmei. RG, CPF, tudo direitinho, com histórico limpo. Vai custar 15 mil, documentos originais, não falsificação, registro em cartório de verdade, sistema integrado, tudo legal. Como é possível? Ana perguntou, desconfiada. Tenho contatos nos cartórios, Rato explicou, sem entrar em detalhes. Gente que precisa de dinheiro extra e não faz muita pergunta. Seu documento vai ser real, registrado no sistema, indistinguível de qualquer outro. Ana me olhou, procurando confirmação. Eu conhecia o trabalho do Rato há anos. Caminhoneiro que precisava sumir por causa de dívida, mulher fugindo de marido violento, gente que por um motivo ou outro precisava recomeçar do zero. Ele era confiável. Pode fazer, falei. Ótimo. Vou precisar de fotos, dados pessoais e, claro, o pagamento adiantado. Ana entregou metade do dinheiro e marcamos de voltar em 3 dias para buscar os documentos prontos. Enquanto isso, precisávamos de um lugar para ficar. Encontramos um hotel simples na periferia da cidade, daqueles que alugam um quarto por semana e não fazem muita pergunta sobre documentos. O quarto era pequeno, com 2 camas de solteiro, um banheiro minúsculo e uma janela que dava para o pátio de um depósito de bebidas. Não é o Copacabana Palace, brinquei, jogando minha mochila numa das camas. É perfeito, Ana disse, se sentando na outra cama. Simples, discreto, longe de qualquer lugar onde alguém me procuraria. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, dormimos num lugar fechado, protegidos por paredes e portas. Era uma sensação estranha depois de tantas noites na cabine do caminhão, sempre alerta, sempre prontos para fugir. Mas eu não conseguia relaxar completamente. Alguma coisa me incomodava, uma sensação de que algum detalhe importante tinha passado despercebido. Foi no segundo dia em Belo Horizonte que descobri o que era. Estávamos tomando café numa padaria perto do hotel quando Ana sugeriu ligar para o Eduardo. Faz quase 1 mês que ele não sabe de mim, disse ela. Deve estar desesperado. Você tem certeza? Perguntei. E se ele realmente foi quem entregou a gente? Não foi, ela disse decidida. Pensei muito sobre isso. O Eduardo me ama, jamais faria uma coisa dessas. Deve ter sido outra coisa. Que outra coisa? Não sei. Talvez alguém tenha visto a gente na cidade. Ou talvez eles estivessem vigiando a casa mesmo, esperando eu aparecer. Ela tinha um ponto. Eram possibilidades reais. E eu via como a incerteza sobre Eduardo a estava corroendo por dentro. Precisava saber a verdade. Tá bom, concordei. Mas liga de um orelhão, não do seu celular. Fomos até um orelhão na Praça Central. Ana discou o número com mãos trêmulas, como se estivesse prestes a descobrir se o homem que amava era herói ou vilão. Eduardo? Disse quando ele atendeu. Sou eu. Não consegui ouvir a resposta dele, mas vi o rosto da Ana se transformar. Alívio, alegria, lágrimas. Eu sei que você estava preocupado, ela disse. Desculpa não ter ligado antes, mas não podia. Era perigoso. Conversaram por uns 10 minutos. Ana contou que estava bem, que tinha conseguido vender a casa, que em breve teria documentos novos para recomeçar a vida. Eduardo parecia aliviado, preocupado, apaixonado. Nada de suspeito. Eduardo, ela disse antes de desligar, quando tudo isso acabar, você vem me encontrar? Claro, ele respondeu, e pela primeira vez consegui ouvir a voz dele. Te amo, Esperança, sempre vou te amar. Eu também te amo, ela disse, chorando. E meu nome agora é Ana, lembra disso? Quando desligou, Ana estava radiante. Ele não teve nada a ver com aquilo, disse. Tenho certeza agora. Eduardo é inocente. Como você sabe? Pela voz dele, pela preocupação, pelo jeito que falou comigo. Não dá para fingir esse tipo de coisa.
Talvez ela estivesse certa. Talvez Eduardo fosse realmente inocente e tivéssemos descoberto a casa por acaso ou azar. De qualquer forma, era bom ver Ana feliz de novo, com esperança no futuro. No terceiro dia, voltamos à gráfica do rato. Ele nos recebeu com um sorriso orgulhoso e uma pasta cheia de documentos. Ana Silva, disse, entregando uma identidade novinha em folha. Nascida em Montes Claros, 23 anos, solteira, sem antecedentes. CPF limpo, título de eleitor, carteira de trabalho. Até carteira de motorista eu fiz, caso precise. Ana pegou os documentos com mãos trêmulas. Era estranho ver ela segurando uma identidade completamente diferente, mas que agora era oficialmente sua. Está perfeito, ela murmurou, examinando cada detalhe. E aí? Rato perguntou. Para onde vocês vão agora? Era uma boa pergunta. Tínhamos dinheiro, documentos novos, um caminhão e todo o Brasil pela frente. Mas para onde ir? Sul, Ana disse de repente. Quero ir para o sul, longe de Goiás, longe de tudo que me lembra o passado. Sul é bom, concordei. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lugares onde ninguém conhece ninguém. E você? Ela perguntou. Vai continuar comigo? A pergunta me pegou de surpresa. Nas últimas semanas, tinha me acostumado tanto com a companhia dela, que nem pensava na possibilidade de nos separarmos. Mas agora, com documentos novos e dinheiro suficiente para recomeçar, ela não precisava mais de mim. Se você quiser, respondi, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia. Quero, ela disse, sem hesitar. Carlinhos, você salvou minha vida. Mais que isso, você me deu uma vida nova. Não quero perder você agora. Senti um alívio enorme. A ideia de voltar à estrada sozinho, depois de semanas compartilhando cada momento com ela, era quase insuportável. Então vamos para o sul, falei. Ana Silva e Antônio Carlos, recomeçando juntos. Saímos de Belo Horizonte no dia seguinte, com destino a Porto Alegre. Era uma viagem longa, mais de 1000 quilômetros, mas tínhamos tempo. Pela primeira vez em semanas, não estávamos fugindo de ninguém. Estávamos simplesmente indo para algum lugar. A paisagem mudou gradualmente conforme descíamos pelo país. O Cerrado deu lugar às montanhas de Minas, depois aos campos de São Paulo e, finalmente, às planícies gaúchas. Ana observava tudo pela janela com fascínio, como uma criança vendo o mundo pela primeira vez. É bonito, ela disse quando cruzamos a divisa do Rio Grande do Sul. Diferente de tudo que conheço. Vai gostar, prometi. O Sul tem um jeito especial. As pessoas são diferentes, o clima é diferente, perfeito para recomeçar. Chegamos a Porto Alegre numa quinta-feira chuvosa. A cidade estava cinzenta e fria, mas havia algo acolhedor no clima, na arquitetura, no jeito das pessoas falarem. Era realmente um mundo novo. Encontramos um apartamento pequeno para alugar na zona norte da cidade. 2 quartos, sala, cozinha, numa rua tranquila com árvores e casas baixas. O proprietário aceitou o aluguel de 6 meses adiantado, sem fazer muitas perguntas sobre nosso passado. É aqui, Ana disse, parada na sala vazia do apartamento. É aqui que vou recomeçar minha vida. Nossa vida, corrigi. Ela se virou para mim sorrindo. Nossa vida, concordou. Nos primeiros dias, ficamos ocupados comprando móveis, eletrodomésticos, coisas básicas para transformar o apartamento numa casa. Ana se jogou na tarefa com entusiasmo, como se cada objeto comprado fosse um tijolo na construção da sua nova identidade. Eu estava bem também, mais relaxado do que me sentia há anos. Tinha estacionado o caminhão num pátio seguro e estava pensando em que tipo de trabalho poderia fazer em Porto Alegre. Talvez motorista de empresa, talvez entregador local. Alguma coisa que me permitisse dormir em casa toda noite.
Foi numa sexta-feira, quando estávamos pintando o quarto dela, que Ana finalmente falou sobre o que estava sentindo. Carlinhos, ela disse, largando o rolo de tinta. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que somos? Perguntou, me olhando direto nos olhos. Quero dizer, o que somos um para o outro? Era a pergunta que eu estava evitando há semanas. Nos últimos dias, nossa convivência tinha ficado mais íntima, mais natural. Dividíamos as tarefas da casa, cozinhávamos juntos, assistíamos televisão no mesmo sofá. Às vezes, eu pegava ela me olhando de um jeito diferente e às vezes ela me pegava fazendo a mesma coisa. Mas nunca tínhamos falado sobre isso. Não sei, admiti. O que você acha que somos? Acho que somos duas pessoas que se salvaram mutuamente. Ela disse, se aproximando. Você me salvou do Carlos e eu te salvei da solidão. Tinha razão. Nas últimas semanas, eu tinha redescoberto o que era ter companhia, ter alguém para compartilhar os dias, ter alguém que se importava comigo. E ela tinha descoberto o que era se sentir segura, protegida, valorizada. Ana, falei, usando seu nome novo pela primeira vez, sem esforço. Eu sei. Ela me interrompeu, colocando a mão no meu rosto. Eu também. Nos beijamos ali mesmo, no meio do quarto pintado pela metade, com cheiro de tinta e sonhos novos no ar. Foi um beijo longo, carinhoso, cheio de gratidão e promessas. Quando nos separamos, eu soube que minha vida tinha mudado completamente. Não era mais só Carlinhos, o caminhoneiro solitário rodando as estradas do Brasil. Era Carlinhos, companheiro da Ana, construindo uma vida nova numa cidade nova. E o Eduardo? Perguntei, porque precisava saber. O Eduardo foi parte da esperança. Ela respondeu. A Ana nunca namorou ninguém chamado Eduardo. Entendi. O passado tinha ficado para trás, junto com o nome antigo e a cidade antiga. Estávamos escrevendo uma história nova, sem fantasmas, sem arrependimentos. Naquela noite, pela primeira vez, dormimos na mesma cama. Não fizemos amor. Ainda era cedo para isso, ainda havia muita cura para acontecer. Mas dormimos abraçados, dois sobreviventes se aquecendo mutuamente depois de uma longa guerra. Quando acordei na manhã seguinte, Ana já estava de pé, preparando café na cozinha. Usava uma camisola simples e cantarolava baixinho enquanto mexia na panela. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o cabelo dela, criando uma cena de paz doméstica que eu nunca imaginei que pudesse fazer parte da minha vida. Bom dia, ela disse quando me viu na porta da cozinha. Bom dia, Ana, respondi. E o nome saiu natural, como se sempre tivesse sido esse. Quer café? Quero. Nos sentamos à mesa pequena que tínhamos comprado no dia anterior. O café estava forte e gostoso. Havia pão fresco que Ana tinha ido buscar na padaria da esquina. E lá fora, começava mais um dia na nossa vida nova. Em que você está pensando? Ela perguntou. Em como a vida pode mudar rápido, respondi. Há um mês, eu era um caminhoneiro solitário sem perspectiva. Hoje sou um homem apaixonado, com uma casa, com planos para o futuro. É mesmo, ela concordou sorrindo. Há um mês, eu era uma mulher assustada, sem saída, sem esperança. Hoje sou a Ana Silva, livre para ser quem eu quiser ser. Sem arrependimentos? Nenhum, ela disse decidida. Só gratidão. Passamos o resto da manhã planejando o futuro. Ana queria fazer um curso, talvez trabalhar numa loja, construir uma carreira própria. Eu estava pensando em montar uma pequena transportadora local, aproveitando a experiência que tinha na estrada. Eram planos simples, comuns, do tipo que milhões de pessoas fazem todo dia. Mas para nós, que tínhamos saído do zero absoluto, eram sonhos preciosos. Carlinhos, Ana disse quando estávamos lavando a louça do almoço. Fala. Obrigada. Pelo quê?
por ter parado naquela estrada, por não ter passado direto, por ter me dado uma segunda chance de viver. Sequei as mãos no pano de prato e me virei para ela. Eu que agradeço, disse, por ter me mostrado que ainda existe bondade no mundo, por ter me dado uma razão para ser uma pessoa melhor. Nos abraçamos ali mesmo, na cozinha simples do nosso apartamento simples, dois sobreviventes celebrando uma vitória que ninguém mais podia entender completamente. Lá fora, Porto Alegre continuava sua vida normal. Carros passavam na rua, crianças brincavam na praça. O mundo seguia seu curso indiferente aos nossos pequenos dramas pessoais. Mas dentro daquele apartamento, dois corações feridos estavam aprendendo a confiar de novo, a amar de novo, a sonhar de novo. E talvez fosse isso que a estrada tinha me ensinado durante todos esses anos, que às vezes, quando você para ajudar alguém, você acaba salvando a si mesmo também. A tarde estava morrendo quando o telefone tocou. Era um telefone fixo que tínhamos instalado no dia anterior. Ninguém ainda tinha o número. Ana me olhou assustada. Deve ser engano, falei, mas senti um arrepio na espinha. Atendi com cuidado. Alô? É o Carlinhos? Veio uma voz feminina do outro lado. Quem quer saber? É a Joana do posto do Zé. Lembra de mim? Dona Joana, a mulher que tinha nos ajudado naquela noite há quase um mês. Como diabos ela tinha conseguido nosso número? Dona Joana? Ana se aproximou curiosa. Olha, meu filho, Dona Joana disse, a voz preocupada. Não sei como vocês conseguiram esse telefone, mas preciso avisar uma coisa. Esses homens que estavam procurando vocês, eles voltaram aqui. Ontem mesmo, senti o sangue gelar. O que eles queriam? Informação. Sobre vocês dois, e dessa vez não estavam sozinhos. Trouxeram mais gente, gente perigosa. Que tipo de gente? Homens armados, com cara de bandido mesmo. O Zé ficou com muito medo. Ana estava pálida ao meu lado, escutando minha parte da conversa. Dona Joana, como a senhora conseguiu nosso número? Não consegui, ela disse. Quem ligou foi o Eduardo. Ele que me deu o número, pediu para eu avisar vocês. Eduardo. Como ele tinha conseguido nosso número? Como sabia onde estávamos? Dona Joana, pode repetir exatamente o que o Eduardo disse? Disse que vocês estavam em perigo, que o Carlos tinha descoberto onde vocês estavam e que era para avisar vocês para saírem de onde estão, imediatamente. A ligação caiu. Ana me olhou com terror nos olhos. Eduardo nos entregou, murmurou. Ele sabe onde estamos. E naquele momento, entendi que nossa paz tinha acabado. Carlos nos tinha encontrado de novo, e dessa vez não vinha sozinho. A guerra não tinha terminado, tinha apenas começado uma nova fase, e nós íamos ter que lutar pela nossa vida nova com ainda mais determinação do que tínhamos lutado pela fuga.